Muito bem, pessoal. No último bloco começamos a falar da advocacia pública e vamos dar continuidade agora. Lendo o artigo 183 do novo Código de Processo Civil, já que todas as nossas aulas têm como ênfase, como enfoque o novo CPC. Vamos lá. Aqui diz sobre a incumbência, a missão da advocacia pública. Incumbe a advocacia pública, na forma da lei, a lei que a criou, né? Refiro aqui à advocacia pública da União, os estados que, de um modo geral, têm procuradorias ou advocacias estaduais e também alguns municípios. Incumbe a advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cada um desses entes, se for o caso, cria suas próprias advocacias, suas próprias procuradorias. Nem todos os municípios, por exemplo, têm. Estado, de um modo geral, acho que todos têm. Incumbe a advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio da representação judicial. É o mesmo papel do advogado. Não há diferença essencial, ontológica, entre o papel do advogado público e do advogado privado. Todos se submetem, todos os advogados, ao Estatuto da Ordem. Mas aqui com algumas particularidades, porque além de submeter ao Estatuto da Ordem, se submete a um estatuto próprio da organização a qual pertence. E é claro que a lei geral e a especial convivem, mas a especial faz com que a geral afasta. O Estatuto da Ordem diz, por exemplo, que os honorários pertencem ao advogado. Mas se o Estatuto especial da Advocacia Pública da União fala que não tem direito a honorários e que os honorários todos vão para a União, o que é muito razoável, porque eles recebem vencimentos, assim será. Mas naquilo que não houver norma especial, nós vamos então apanhar subsidiariamente as normas referentes ao Estatuto da Ordem. Enfim, vai exercer então a advocacia pública a representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integra a administração direta e indireta. Então, a administração direta, é município? Então é do município, cada ente com a sua respectiva advocacia. É o Estado, então a administração direta e indireta, ou seja, o Estado, suas autarquias, fundações públicas, empresas de economia mista, essa é a administração indireta. É a União? Então, assim será. É a advocacia pública que vai promover os interesses, sobretudo, fazer a representação judicial. E a citação da União é feita na pessoa do advogado-geral da União. Assim. Aqui está falando, está repisando o que já consta da Constituição. E isso tem por fim, sobretudo, repetir o que já foi dito para, digamos, dar status a uma instituição. E dar status que eu estou falando não é num sentido pejorativo, é de colocar uma dada instituição, como a advocacia pública, no mesmo patamar de outra. Por que que o Ministério Público, a sua atividade, a sua função, a sua missão, além de previsto no texto constitucional, é previsto também, de forma até mais minudente, no Código de Processo Civil? Ora, o Ministério Público, como função essencial à justiça, não é mais importante do que a advocacia pública. Eu acho que esses órgãos todos devem ter o mesmo status e, por isso, ocupar o mesmo patamar legislativo na Constituição e na legislação infraconstitucional. Muito bem, o 183 e o 184, o 184 não está aqui, eu pego aqui meu iPad, e ele também fala da advocacia pública. Vamos aqui. Então, ele fala da advocacia pública, o 184. O 183 tem um parágrafo único, que eu não escrevi aqui no slide. Eu estou me referindo ao novo CPC, viu? Ao último projeto, a última versão do projeto que está aí nos finalmente na votação na Câmara.
Parágrafo único. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Essa é uma norma especial, que o advogado responde, agindo com dolo ou culpa. Dolo, fraude ou culpa. Aqui não. Aqui colocou essa responsabilidade só por dolo ou fraude. É o que ocorre também com o Ministério Público, que ocorre com o juiz, com a magistratura. Está assim. Então não vai prevalecer neste particular do 183, parágrafo único, que está falando da responsabilidade do advogado público, não vai prevalecer nem o Estatuto da Ordem, nem o Código Civil. Ele não responderá por culpa. Ah, mas o advogado público causou danos a alguém. Aí é outra história. Aí, artigo 37 da Constituição da República, qualquer agente público me causou dano, a responsabilidade é objetiva. Eu provo o dano e provo o nexo de causalidade entre os danos e a conduta do agente. E a União, o Estado, o município, enfim, a Fazenda Pública responde. A questão aqui é se deverá e poderá entrar com ação de regresso. A União, o Estado, o município, etc., poderá entrar com ação de regresso contra o advogado? Pode, desde que ele tenha agido com dolo ou fraude, o que é muito razoável, porque um advogado responder, sobretudo perante o seu empregador, perante a União, por culpa, ele vai ficar todo receoso de agir. Amanhã ele vai ser acusado de não ter utilizado a melhor técnica, de não ter usado esta ou aquela argumentação, embora o advogado privado responda dessa forma. Pessoal, então o 183, parágrafo 1, dispõe dessa forma. Vamos ver aí o 184. Está da seguinte forma, não está escrito aí, não levei para o slide para você, é você apanhar na própria internet a última versão e em breve nós teremos um novo Código de Processo Civil. E o número não será necessariamente esse, porque pode haver algum remanejamento. 184. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de paz em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Bem, isso aqui é norma especial, que vai afastar a regra geral de contagem de prazo do próprio Código de Processo Civil. Qual é a regra? Bem, se eu sou citado por mandado, sou intimado por mandado, o prazo começa depois da juntada desse mandado. Não, você foi intimado de um ato processual pelo diário judiciário. Hoje usa-se muito o diário judiciário eletrônico. Então vai começar do dia seguinte, não conta aquele dia. E os prazos serão simples, você tem 15 dias para contestar, 15 para recorrer. Determinados atos, 5 dias. Embargo de declaração, 5 dias. Aqui é diferente, essa regra é especial. A regra fala que a União, os Estados, Distrito Federal, o município, suas respectivas autarquias e fundações de direito público, a Fazenda Pública. Genericamente, nós podemos chamar isso aqui tudo de Fazenda Pública, gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Eu, como um cidadão comum, eu posso ser intimado pelo diário do judiciário eletrônico. Meu advogado é que é intimado, na verdade. E o prazo será simples, será 5, 10, 15, como previsto na lei. Aqui a intimação não é pelo diário do judiciário. A intimação é pessoal, tem que levar os autos e entregar para o advogado público, se a União, o Estado, o município tem que manifestar. E o prazo será em dobro, se é 5 para ele, conta 10. Certo ou errado, o que motiva essa quebra de isonomia, que é a dimensão da Fazenda Pública, são muitas e muitas demandas. Eu não sei se isso justifica, porque uma grande empresa é muito maior do que a maioria dos municípios brasileiros, e a grande empresa tem prazos simples, mas é assim. Entendeu o legislador que o discrimen é razoável. Nós podemos tratar desigualmente as pessoas sem problema, desde que essa desigualdade seja razoável.
Eu não tenho dúvida que se um assunto desse fosse levado ao Supremo Tribunal Federal, que se ia manter. Falar que justifica a supremacia do interesse público, o tamanho, a dimensão, a complexidade da administração pública. Na verdade, a questão é de gestão, nós sabemos. Mas aqui está, e eu trago essa notícia para vocês. E nisso não há nada de novo. É assim. Já é assim. A intimação pessoal, parágrafo 1º do 184, a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Esse meio eletrônico é novidade. Hoje se faz por carga dos autos. Assina que recebeu e recebe os autos. E entrega com a sua manifestação. Agora aqui está falando que a intimação pessoal pode ser feita por meio eletrônico. Se é meio eletrônico, é um pessoal que não é bem pessoal, mas agora está na lei. É uma forma de agilizar. Você já pensou levar os autos? E agora, de futuro, nós não teremos mais autos físicos. Então, intima que ele deva praticar algum ato num processo virtual. Parágrafo 2º do 184. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. É claro, se fala que a Fazenda Pública tem um prazo de 10 dias para esse ou aquele ato, já está dizendo que é para ele, então não vai dobrar o prazo, né? É assim. Então, em linhas gerais, é o que eu queria falar da advocacia pública. Nós falamos que não vamos abordar nada aqui dos outros sujeitos do processo, sobretudo aqui o Ministério Público, embora fazendo algumas comparações, porque vamos dar prioridade para as inovações. Há umas disposições aí comuns, no 183, parágrafo único, e o 187, eu volto ao meu tablet. E eles tratam aí, o 183... Está tratando, 183, parágrafo único, da advocacia pública. O membro da advocacia será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. O 183 refere-se à advocacia pública. E o 187 é o membro da Defensoria Pública. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. O que eu posso falar disso? O juiz, o promotor, o defensor, o advogado público só respondem regressivamente perante a pessoa jurídica de direito público se agir com dolo ou culpa. É o que está escrito aqui, desculpa, com dolo ou fraude. Não respondem regressivamente por culpa. Prazo em dobro, também disposições comuns. 184 caput. 184. A União, os Estados, tal, terão prazo em dobro. E essas disposições são comuns ao Ministério Público, à Defensoria Pública, é isso que nós queremos mostrar. As disposições são idênticas, são sujeitos do processo, mais ou menos isonômicos. O Ministério Público, o advogado público e o defensor ou a Defensoria Pública, pensando no órgão. O sistema de intimação é o mesmo, a contagem de prazo em dobro. Olha aqui, ali atrás nós estamos citando aqui o 184, a Defensoria Pública. Aqui o 186, mostrando que as disposições são iguais, embora em dispositivos diferentes. Poderia ter até uma parte comum para todos, né? Das disposições comuns ao Ministério Público, à Advocacia Pública e à Defensoria Pública. Não foi a técnica utilizada pelo legislador, ele preferiu repetir. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. A mesma coisa lá da Advocacia Pública. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do artigo 184, parágrafo 1º. Faz remissão lá. Processo virtual, a intimação poderá ser eletrônica.
exceção ao prazo em dobro, também disposição comum. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público ou para a defensoria pública. É assim. Muito bem. Pessoal, vamos agora falar um pouco da defensoria pública. A defensoria pública, nós já dissemos, que foi o órgão, digamos assim, desses sujeitos processuais, que nos últimos tempos, da Constituição de 88 para cá, além do Ministério Público, é verdade, que adquiriu o maior status. Eu vou situar aqui, eu tenho até o texto aqui mais ou menos escrito, mostrando a legislação. Defensoria Pública. Antes de chegar no Código de Processo Civil, eu gostaria de dizer a vocês, a Defensoria Pública tem uma origem bem mais antiga, remonta ao Império, mas como instituição prevista no texto constitucional, com esse status que ela ostenta, nesse status que ela foi alçada, isso é de 1988, é da Constituição de 88. Já foi prevista lá para o município do Rio de Janeiro, para defender os necessitados, logo no início do século XX, parece-me que até no Império. Mas isso não se compara à estatura, à musculatura que tem uma defensoria pública nos dias de hoje. Com essa estatura, digamos assim, ela surge na Constituição de 88. E tem alguns momentos importantes. Depois da Constituição de 88, eu estou aqui lendo a lei, surge a Lei Complementar 8094. A Lei Complementar 8094. É um momento importante. 6 anos depois da Constituição, vem a Lei Complementar para disciplinar, para estabelecer o estatuto da Defensoria Pública. E o artigo 1º, não vou ler tudo, é claro, mas pelo menos o artigo 1º diz o seguinte, da Lei Complementar 80/94. A Defensoria Pública é instituição permanente. Isso é da Constituição. É essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, está falando aqui o que é, a Defensoria Pública é instituição permanente, e fala da incumbência dela. Incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente. Não fala que não tem outras incumbências. A orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos. Isso é de uma dimensão extraordinária, pois cabe à Defensoria Pública a promoção de direitos humanos. Isso dá a noção da abrangência da sua atuação. E a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integrada e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Esse artigo 1º da Lei 8094 dá a amplitude, dá a verdadeira dimensão que o legislador constitucional não deu isso tudo, mas é claro, está implícito no texto constitucional. Defender os direitos humanos, defender os necessitados, fundamentalmente, ou seja, afora outras atividades. A Defensoria Pública, depois de 1994, com essa lei complementar, ela passa, em 2007, por uma elevação significativa do status, porque a Lei 11.448, Lei Ordinária 11.448 de 2007, essa lei modificou a redação do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85, e nesse artigo 5º inseriu a Defensoria Pública como legitimada para a ação civil pública. Então, a partir de 2007, a Defensoria Pública, que foi criada em 88, portanto, 19 anos depois, ela adquiriu essa legitimação, o que é extremamente relevante para o órgão, essa legitimação para ajuizar ação civil
pública. E aí vem as grandes discussões, né? Discussão doutrinária, discussão na própria jurisprudência, se essa legitimação para ajuizar a ação civil pública, se seria somente aqueles interesses de pessoas necessitadas, de hipossuficientes. Parece-me que tudo encaminha, e eu acho que é o melhor encaminhamento, é de que não. Que a Defensoria Pública tem legitimidade para a ação civil pública. Trate de questões envolvendo direitos difusos, ambientais, por exemplo, patrimônio histórico, cultural, trata de direitos coletivos estrito sensu, ou de direitos individuais homogêneos. Pouco importa se a questão envolve necessitado ou não. A lei não restringe, e a Defensoria Pública não cabe somente defender necessitados. A Defensoria Pública cabe fundamentalmente a promoção dos direitos humanos. Dá para ter a ideia da magnitude disso. Está umbilicalmente ligado com o meio ambiente, com o patrimônio histórico, tudo que envolve a pessoa humana, e não só necessitado. Necessitado, digamos, que seja até uma prioridade para a defesa da Defensoria. E esse dispositivo causou muita polêmica, causou muito melindre, porque até então o grande legitimado para a ação civil pública, fora outros órgãos, que a União, o Estado, o município, já tinha legitimidade, mas eles não atuavam nisso. O grande agente, o grande legitimado para a ação civil pública sempre foi o Ministério Público. Que bom que o Ministério Público tenha ajuizado tantas ações civis públicas. Melhor ainda agora, a partir de 2007, com a Lei 11.448, porque agora nós temos um outro órgão. Que bom que tenha dois, que um dia tenha três ou mais, ou que todas as pessoas possam ajuizar ações civis públicas. É claro que não será assim. Para instaurar um processo coletivo em defesa dos direitos difusos, dos coletivos e dos individuais homogêneos, como previsto na Lei da Ação Civil Pública e no próprio Código de Defesa do Consumidor, e essas duas leis, a 7.347 e o Código de Defesa do Consumidor, constituem a base desse processo coletivo. Mas isso causou muito melindre e, pasmem, é interessante, em vez de as próprias instituições aceitarem que outras também têm idêntica incumbência, mas o corporativo é muito grande. Só eu quero ter a prerrogativa, porque se outro tiver, pode desprestigiar a minha atividade. E o fato é que a CONAMP, a Confederação Nacional do Ministério Público, ajuizou uma ADI, arguindo a inconstitucionalidade desta lei, especificamente deste dispositivo, ao fundamento de que não caberia à Defensoria Pública promover a civil pública, e sim ao Ministério Público e àqueles outros legitimados. Eu não acredito, não tem cabimento que um Supremo Tribunal Federal vai julgar procedente uma ADI desta. E, sobretudo, em razão da dimensão, a importância social que adquiriu a Defensoria Pública. O fato é que essa ADI, ajuizada pela CONAMP, é de relatoria da ministra Carmen Lúcia, e encontra-se no Supremo Tribunal Federal em curso. Nós estamos falando da Defensoria Pública, falamos da Constituição de 88, que é o grande marco, falamos da Lei Complementar 8094, falamos da 11.448 de 2007, e tem uma lei muito, mas muito relevante, a Lei Complementar 132 de 2009. Essa estabelece, afora outros aspectos, os objetivos da Defensoria Pública, estabelecendo a primazia que a Defensoria Pública tem por missão assim, primordial, defender a primazia da dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, representar sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, promover a ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais,
homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes. Tudo isso. Exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos coletivos e dos direitos do consumidor, e aqui não fala que precisa ser hipossuficiente. Promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais e coletivos. Enfim, eu estou lendo para vocês o artigo 3º-A da Lei Complementar 132 de 2009. Pessoal, é uma instituição, como eu falei, importantíssima, que tem o mesmo status do Ministério Público. Eu fiz essa digressão antes de entrar propriamente no novo Código de Processo Civil, que trata somente de questão processual, para despertar, esse é o intuito, despertar vocês para um estudo mais aprofundado dessa instituição que, sem dúvida, ocupará uma grande fatia no cenário sócio-jurídico brasileiro. Vamos lá, nós falamos então que a intimação da advocacia pública, da defensoria pública e do Ministério Público também é pessoal e que os prazos são contados em dobro, exceto naqueles casos em que já prevê um prazo especial. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada. Há essa disposição específica falando que a Defensoria Pública pode requerer ao juiz que faça a intimação da própria parte. Para que o defensor público não fique com essa responsabilidade. Então, há ato para ser praticado que depende de providência, que só a parte dispõe. Uma informação, por exemplo, numa ação de alimentos, que só a parte tem. E o defensor público pode não encontrar a parte, pode ser que a parte não queira fornecer, então o juiz intima a própria parte, o que não é comum. A intimação se dá na pessoa do advogado privado, do advogado público, do defensor público, e não da parte que ele representa. Extensão do benefício. Parágrafo 3º. O disposto no caput, e eu vou pegar aqui o 186, pessoal. Eu prefiro pegar por ali, por aqui, porque o texto, às vezes, ele fica incompleto. Quer ver? Vamos lá. Cento e oitenta e seis. Vamos começar uma leitura, e a mera leitura do novo CPC, e é o que eu trago para você, o 185. Começa a Defensoria Pública no 185 e vai até o 187. 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. Não esqueçam da Lei Complementar 132, que pelo próprio status da lei, que é Lei Complementar, está acima disso aqui. Então, a atuação do Ministério Público, da Defensoria Pública, se baliza pelo Código de Processo Civil? Sim, mas sobretudo pela lei complementar específica. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Não é novidade, já era assim, está na lei. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do 184, parágrafo 1, nós já falamos, e era assim. Muito bem, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada, quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizado. Intima a parte, quando é ela que detém a informação, o documento, ou seja lá, alguma informação útil para o processo. O disposto no caput, qual é o caput? A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro, nos termos do 184. Tá. O disposto no caput, o prazo em dobro, se aplica aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, reconhecidas na forma da lei, e às entidades que prestam assistência jurídica gratuitas, em razão de convênios firmados da Defensoria Pública. O pessoal terá prazo em dobro, não só a Defensoria Pública, mas os serviços de assistência judiciária das universidades,
que mantém convênios aí com Defensoria Pública, Escritório de Prática Jurídica da Faculdade de Direito, etc, etc, etc. É razoável. O que interessa é a atividade que desempenha. Defende o necessitado. É difícil buscar a informação, é difícil apanhar o documento, é difícil, às vezes, até localizar o necessitado. Então, é razoável que esses escritórios, Escritório de Prática Jurídica de Faculdade, reconhecidos na forma da lei, e também entidades que prestam assistência jurídica, muitas vezes é entidade que tem esse fim específico, também goza do prazo em dobro. Parágrafo 4º do 186. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa o prazo próprio para a defensoria. Nós já falamos sobre isso. Vamos para o último dispositivo, 187. Defensoria Pública contemplada aqui em 2 artigos no novo CPC, pelo menos na última versão está assim. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Pessoal, dou aqui, não por esgotada, mas o meu intuito era dar uma noção de como essas instituições, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública, restaram contempladas no novo Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil trata, evidentemente, de matéria processual, e eu achei por bem dar aqui o arcabouço, mostrar os contornos dessas importantes instituições que têm aí a sua existência prevista no texto constitucional. Até mais, até a próxima aula. Muito obrigado.